Bora lá, galera. O exercício da vez agora é imprimindo a mensagem com um valor da nossa lista de expressões aritméticas, né? Nossa lista prática. Vamos acessar aqui. Então, vamos lá. Não tem exemplo de entrada, né? Só tem uma única saída. Então, vamos entender como é que ele quer que a gente gere esses valores, né? E o que é que a gente tem de aprendizado, né, nesse exercício. Então, você viu que é possível imprimir uma frase ou um valor de uma variável. Beleza, usando o nosso prompt, né? Ok. Agora vamos imprimir os dois juntos, né? Então, uma frase, um texto com prompt e a variável também, né? Então, a ideia aqui é a gente aprender a usar esse operador mais aqui, né? Um soma, só que ele vai virar concatenação. Então, vamos por partes. Então, cria uma variável chamada x e uma outra chamada resultado. Então, você vai ter que criar duas variáveis. Depois, vai armazenar em x o valor 5. Depois, calcular o resultado como sendo o cubo de x. Então, como é que calcula o cubo, né? Então, tem um aprendizado aqui. E na hora de imprimir a resposta, escreva a seguinte, né? Alerta, o cubo, o resultado é tal, né? Note que existe um espaço entre os dois pontos e as aspas, esse espaçozinho aqui. Então, vamos lá. O entendimento, eu acho que só reforçar aqui com vocês, tá bom? Novo. Então, a gente tem esse probleminha e o que a gente quer aqui agora é fazer com que vamos possível imprimir uma frase ou o valor de uma variável. Ok, agora vamos imprimir os dois juntos. Cria uma variável chamada x, então vocês vão ter que criar uma variável chamada x, usem um var, e uma outra chamada resultado. Usem o var para criar. Na variável x, vocês vão ter que colocar o valor 5. Beleza. E no resultado, vocês vão ter que calcular o cubo de x. Como se calcula o cubo de um número, né? Como é que eu pego esse x e calculo o cubo dele, né? Então, uma maneira mais simples seria multiplicar, lembra do asterisco, x vezes x vezes x. Isso é o cubo, né? X asterisco vezes x asterisco. Então, isso aqui seria o cubo. O JavaScript tem outra maneira, né, que você pode utilizar, que seria esse operador aqui, tá? Que é você colocar asterisco, asterisco e o 3. Isso aqui também retorna o cubo, tá bom? E tem uma outra opção, que é o math, usando a biblioteca matemática, M com M maiúsculo, ponto, pol, né, de potenciação, abre x, vírgula 3, certo? Então, essas são as três maneiras da gente fazer isso aqui. Tentem fazer, tá bom? E pausem aí o vídeo agora e tentem fazer. Depois vocês retomam o vídeo que vocês vão ver como foi que eu fiz, tá bom? E a gente compara. Valeu, pessoal. Continuando aqui agora. Então, continuando, vamos lá. Você viu que é possível imprimir uma frase, um valor, agora vamos imprimir os dois. Cria uma variável chamada x, e depois ele pede para criar uma outra, vou fazer na sequência que ele está escrevendo lá, cria uma outra chamada resultado. Então, criei x, depois e outra chamada resultado. Armazene em x o valor 5, e calcula o resultado como sendo o cubo de x. Então, resultado vai ser, posso fazer x vezes x vezes x, vai ser a primeira maneira que eu vou fazer, depois vou fazer com as outras. E depois, na hora de imprimir alerta, faça o alerta. Então, note que a gente tem aqui dois pedaços. Vou até reforçar aqui, né? Que aqui a gente tem, né? Duas partes. Esse alerta, né? Ele tem uma primeira parte que é um texto, que a gente tem aqui essas aspas duplas marcando, e depois eu tenho uma segunda parte, que isso aqui é uma variável. Para unir o texto com a variável, eu usei esse mais aqui, que na verdade ele vai fazer uma concatenação, ele vai transformar tudo isso em um texto maior.
tudo que se mistura com texto vira texto. Ou seja, se fosse um texto concatenado com texto, vira texto. Texto com número, com uma variável, né, do tipo numérica, que é um number aqui, ele vira texto também. Né? E também se tivesse um número aqui também, é um número mais um texto, né, também vira texto. Então, vamos voltar para cá, e eu vou dar só o alerta, o cubo, ponto e vírgula, vou deixar sem o espaço, ele está dizendo que existe um espaço. Se eu não colocar, você vai ver que vai dar um erro, vamos só deixar aqui. Pode ser que algum de vocês esqueça de colocar o espaço, então a gente já vai pelo erro. Vai dar erro, já sei, né? Porque está faltando o espaço, né? Então, espaçozinho faz diferença para o LOP, tá bom? Então, colocando aqui, já deu certo. E vamos fazer as outras maneiras, né? Que eu falei. Então, posso colocar também esse operador, tá? Potenciação, que é x ao cubo. E também usar a biblioteca matemática. Math, em maiúsculo, ponto pol, de potência, a variável e elevado ao cubo. Então, posso fazer dessas três maneiras. Beleza, pessoal? É isso aí. Como foi que vocês fizeram? E aí, preferem qual desses três tipos aí? O que é que vocês preferem? Escrevam aí embaixo. Valeu, até o próximo vídeo. Fui! Fui? Ainda não.